À mesa, o Ministro de Estado da Justiça, Sr. Tarso Genro. Convidamos igualmente o Ministro-Chefe da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, Ministro Paulo Vanucchi. Convidamos também o Presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, Sr. Paulo Abrão. Convidamos o Secretário Adjunto da Cultura do Estado de São Paulo, Sr. Ronaldo Bianchi. Convidamos a Presidente da União Nacional dos Estudantes, Sra. Lúcia Stumpf. E convidamos também o Sr. Jean Marc, ex-presidente da ONU. Por favor, queiram se assentar. A Caravana da Anistia, atividade integrante do projeto educativo Anistia Política, Educação para a Cidadania, Democracia e os Direitos Humanos, é uma iniciativa da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. A atividade pretende contribuir para o resgate e reflexão da história do país, bem como tornar a atuação da Comissão de Anistia ainda mais transparente, oportunizando a sociedade civil compreendê-la como indispensável instrumento de consolidação da democracia. Considerando os 40 anos que se completam no próximo dia 12 da prisão de centenas de estudantes durante o 30º Encontro Nacional da UNE em Viúna, considerando ainda o fato de este local ter sido, no passado, o Departamento de Ordem Política e Social, DOPS, palco de inúmeras torturas, atrocidades e violações dos direitos humanos, é que hoje, ressignificado, expressa em sua magnitude a luta pela democracia e pela liberdade. É nesse sentido que realizamos, no Memorial da Resistência, a 12ª edição da Caravana da Anistia. Nós ouviremos inicialmente a Presidente da ONU, Sra. Lúcia Stumpf. Bom dia a todas e a todos aqui presentes. A UNE é parceira da Caravana da Anistia, que tem realizado diversas atividades como essas por todo o Brasil, como a gente pôde ver no vídeo anteriormente mostrado. Caravana que já teve uma passagem pela sede da UNE na Praia do Flamengo 132, que foi a sede, o espaço de resistência da juventude, dos estudantes, o endereço histórico de luta do movimento estudantil, que foi incendiado como o primeiro ato da ditadura militar em 64, foi demolido como um dos últimos atos da ditadura na década de 80, pensando que assim, que demolindo a sede dos estudantes, calariam a voz da juventude do nosso país. E ficou muito demonstrado pela luta de muitos de vocês que estão aqui, que demolir a nossa sede não seria suficiente para calar a UNE, para calar os estudantes e para calar a juventude. A Caravana da Anistia realizou lá na Praia do Flamengo 132 uma atividade como essa, em que foram julgados e anistiados estudantes que reivindicaram e que lutaram pelas liberdades democráticas naquele período. A caravana que tem percorrido diversas universidades do país para que possa dizer para a geração de hoje o que aconteceu naquele período, porque está nas mãos da nossa geração a luta para que aquilo jamais se repita, para que períodos como a ditadura militar no Brasil não voltem a acontecer. É a luta da juventude de hoje que precisa garantir o reforço e a consolidação da democracia, e é esse o principal papel que a Caravana da Anistia, conduzida pelo presidente da comissão, Paulo Abrão, e pelo Ministério da Justiça, tem desenvolvido por todo o Brasil. Uma caravana que tem dito e que tem consolidado na nossa juventude a convicção de que não basta rememorar os anos vividos pela ditadura militar. É preciso que a nossa geração exija a abertura dos arquivos da ditadura militar, porque nós temos o direito à memória e à verdade, porque nós temos o direito a saber o que aconteceu naquele período, nos porões da ditadura, porque um povo que não conhece a sua história não tem condições de lutar pela consolidação da democracia.
e uma juventude que, além de exigir a abertura dos arquivos da ditadura militar, exige também a punição dos torturadores, porque nós sabemos que tortura não é crime político, a tortura precisa, sim, ser punida, porque é a nossa geração que sofre ainda hoje com as consequências da não punição dos torturadores. Nós não queremos revanchismo de forma alguma, nós queremos justiça a uma geração que foi torturada nos porões da ditadura, e a não punição dos torturadores faz com que ainda hoje a juventude mais uma vez sofra constantemente com as torturas. As torturas na periferia, a tortura feita muitas vezes pelas forças repressivas do país, que fazem contra a juventude da periferia, que fazem contra os jovens negros, que ainda hoje fazem pela não punição daqueles que ontem torturaram a juventude de hoje ainda sofre as consequências dessa não punição. E é por isso que essa caravana é tão importante. A UNE, que agora chega ao seu 50º congresso, 20 congressos depois daquele de Biúna, consolidando a sua força no país, consolidando a sua representação junto à juventude, e que realizará no período próximo, em janeiro de 2009, uma atividade que vai rememorar os 30 anos da reconstrução da UNE, que aconteceu em 79 na cidade de Salvador. A reconstrução da UNE que garantiu que nós chegássemos aqui, aonde nós estamos hoje. Reconstrução da UNE que teve a presença do então presidente da UNE, José Serra, governador do estado de São Paulo, que estava com a cadeira vazia do nosso último presidente eleito, que é até hoje um desaparecido da ditadura militar, o Onestino Guimarães, e que vai ser rememorado 30 anos depois, na cidade de Salvador, por uma atividade dessa nossa geração que não abandona a luta e que, por isso, dá consequência à luta de cada um de vocês que garantiram a reabertura democrática do nosso país. Nós entregamos camisetas dos 40 anos de 68, que a UNE de hoje fez, de presente a vocês, e eu gostaria de aqui simbolicamente entregar para o nosso presidente eleito no Congresso de Biúna, o Jean Marc, grande parceiro da nossa gestão, grande amigo da UNE até hoje, porque aqueles que lutaram com o movimento estudantil jamais esquecem a nossa história, e quem uma vez foi da UNE jamais deixa de ser membro da União Nacional de Estudantes. Então eu gostaria de entregar ao Jean uma dessas camisetas para dizer: a nossa geração de hoje ainda luta, a UNE de hoje vai conquistar um Brasil mais democrático, como vocês fizeram no período de vocês. Parabéns à Comissão de Anistia, Paulo Abraão, ministro Capimbendo, ministro Zanuck. Essa é a nossa luta, é esse o nosso papel. Passaremos a ouvir o presidente da Comissão de Anistia, Sr. Paulo Abraão. Bom dia a todos. É com imensa honra que eu cumprimento a cada um dos que aqui estão. Em primeiro lugar, cumprimentar os perseguidos políticos brasileiros que estão aqui nesse auditório. São as pessoas que lutaram por toda uma vida para que hoje a gente possa estar aqui nesse momento, vivendo um momento de democracia e tendo essa liberdade de realizar uma sessão como essa, uma reunião como essa, num período democrático no nosso país. Então, em primeiro lugar, sempre as homenagens a esses homens e mulheres de cabeças brancas que estão aqui conosco, mas que são exemplos e referências para a nossa juventude. As nossas homenagens a todos os senhores. Em segundo lugar, eu cumprimento o ministro Tarcísio Genro, cumprimento o ministro Paulo Zanuck, Lúcia, Jean Marc, Ronaldo Bica, secretário adjunto de Cultura do Estado de São Paulo. Eu quero dizer apenas que a Comissão de Anistia tem pautado os seus trabalhos por uma concepção e para a implementação de uma noção sobre justiça de transição. Justiça de transição é um conceito elaborado e é um norte, uma diretiva do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, e que se baseia na aplicação de 4 vetores fundamentais quando se dá em contextos de migração de regimes autoritários para regimes democráticos. E essa noção de justiça de transição, ela está amparada em 4 pilares. O primeiro pilar é o pilar da verdade. Falar sobre a verdade significa reivindicar que venham à tona todos os documentos oficiais, que venham à tona todas as informações e as histórias que efetivamente ocorreram relativamente ao período onde a liberdade de expressão e a liberdade de informação não era presente. Esse é o primeiro compromisso, o primeiro pilar da noção de justiça de transição. O segundo pilar
é o pilar da memória, que se consubstancia em dois elementos. Em primeiro lugar, manter junto às novas gerações a preocupação e o desenvolvimento da consciência de que os valores e as conquistas democráticas usufruídas atualmente não surgiram do nada e elas precisam ser aprofundadas e são uma espécie de passada de bastão entre gerações, de bastão entre as gerações. E, em segundo lugar, mesmo, a constituição de uma política pública de memória social que possa fazer com que toda a nossa história seja bem trabalhada, seja desvelada, seja reconstruída a partir de documentações que são trazidas pelo princípio da verdade. O terceiro pilar da noção de justiça de transição é o pilar da justiça. Quando se fala em justiça, nós temos que ter em mente duas coisas. Em primeiro lugar, a ideia de que aqueles que foram os perseguidos, aqueles que o Estado utilizou do seu aparato para reprimir, aqueles cidadãos que o Estado tinha o dever de proteger, mas em verdade perseguiu, têm o direito hoje de recompor os danos morais e materiais aos quais eles sofreram. É o direito à reparação ao qual a Comissão de Anistia hoje implementa na sua atividade fim. E, em segundo lugar, se crimes existiram, se pessoas foram vítimas, é porque de um outro lado existiam criminosos. Então a noção de justiça também implica numa ideia de responsabilização daqueles que foram os agentes que cometeram tais crimes, que levaram aos tais danos morais e materiais a uma série de brasileiros. E o quarto vetor da noção de justiça de transição é a reforma das instituições. Aquelas instituições que estavam arraigadas por uma concepção autoritária, aquelas instituições repressoras precisam ser reformadas a fim de que elas possam se imbuir dos valores da democracia e a fim de que elas coloquem para dentro das suas tarefas fundamentais a preservação dos direitos humanos. A própria descrição desses quatro vetores fundamentais da noção de justiça de transição nos leva, e o próprio diagnóstico disso é evidente, é fácil nos levar à conclusão de que o Brasil ainda não conseguiu implementar na sua inteireza essa ideia de justiça de transição. O que nós tivemos no Brasil foi, sim, a implementação de uma política de transição. Essa política de transição controversa, negociada com atores que rejeitam essa própria negociação, mas a noção mesma de justiça de transição, ela ainda não está plenamente contemplada e, portanto, a nossa transição democrática ainda é incompleta. É por isso, mas também, ao mesmo tempo, muitos avanços têm realizado, em especial no governo do presidente Lula. O que nós temos visto? No que tange a revelação da verdade, nós temos hoje na Casa Civil um grupo de trabalho capitaneado pela ministra Dilma, que está trabalhando a questão do estabelecimento de novos marcos legais relativos à abertura dos arquivos. Nós temos mesmo os próprios arquivos da Comissão de Anistia. Muitas vezes nós aguardamos que sejam trazidos à tona os documentos oficiais, mas quando nós nos depararmos com os documentos oficiais do Estado brasileiro, ali vai estar escrita a versão que era a versão dos repressores. Ali vai estar escrito que o Jean Marc foi convidado a prestar um esclarecimento na delegacia num dia. No processo dele dentro da Comissão de Anistia está revelado efetivamente o que ocorreu com ele naquele dia em que ele foi convidado, entre aspas, a aparecer no DOPS ou no DEOPS, nos organismos de repressão. Então essa é a noção de verdade que nós temos procurado implementar. No que tange à memória, é evidente que nós precisamos constituir uma política pública de memória, fundar o Memorial da Anistia Política, em parceria com todos os demais estados da federação, porque a repressão se reproduziu em todas as unidades federativas, e por isso que nós concebemos o projeto memorial, estamos concebendo o projeto Caminhos para a Democracia, estamos concebendo o projeto da História Oral, e se tudo der certo ainda esse ano, nós conseguiremos, no Ministério da Justiça, já abrir a licitação de contratação da empresa para fazer a digitalização e a microfilmagem de todo o acervo da Comissão de Anistia. Inclusive, nós já estamos em acerto com a Secretaria de Direitos Humanos para que nessa tarefa e nessa mesma contratação, se a Secretaria de Direitos Humanos assim o desejar, nós também façamos a microfilmagem e digitalização de todo o acervo da Comissão de Mortes e Desaparecidos nessa mesma licitação. E, em quarto lugar,
a questão mesma da reforma das instituições. Esse é um processo que a própria democracia tem forçado com que ocorra. De fato, quando o próprio Ministério da Justiça convoca e elabora um projeto, tal como o PRONASSE, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, ou lança a primeira Conferência Nacional sobre Segurança Pública para trazer a participação popular para uma reflexão para aqueles organismos de segurança que são os responsáveis em lidar com o trato e a defesa das liberdades civis e incorporar nos seus projetos a noção de direitos humanos, isso significa reformar as instituições e vocacioná-las para a democracia, vocacioná-las para os direitos humanos. Então, é uma visão sistemática de uma noção de justiça de transição, que não é tarefa só do Ministério da Justiça, não é tarefa só da Comissão de Anistia, não é tarefa só da Secretaria Especial de Direitos Humanos, mas deve ser uma tarefa que deve estar presente em todas as ações governamentais, em todas as esferas de governo. Então, a Comissão de Anistia tem procurado, por meio dos seus projetos das caravanas da anistia, realizar o seu projeto educativo com a juventude, procurando levar à tona os seus julgamentos, tornar transparentes os seus critérios, mostrar os parâmetros pelos quais são fixados as próprias indenizações que são concedidas, que não se constituem bolsas, não se constituem benesses, constituem sim direitos fundamentais, direito constitucional inserto na nossa Constituição, que acaba de fazer 20 anos. A Comissão de Anistia tem muito a agradecer ao ministro Paulo Vanucchi, tem muito a agradecer ao ministro Tarso Genro, pois são os ministros que têm dado todo o suporte para a consecução dessas suas atividades fins. São os ministros que têm sustentado na sua ação política dentro do governo o apoio para que nós conseguimos completar essa transição democrática que até hoje já nos referimos, ainda precisa muito a ser feito. Então, as nossas homenagens, muito obrigado a todos, aos presentes, aos conselheiros da Comissão de Anistia que aqui estão, que são homens e mulheres que dedicam gratuitamente a sua vida para poder fazer os julgamentos da Comissão de Anistia, é uma atividade voluntária. Faço uma referência especial à equipe da Comissão de Anistia, uma equipe jovem, de pessoas que não viveram o período da ditadura, que indiretamente até sofrem um pouco as consequências e preconceitos em relação a isso, mas que são as pessoas que estão trabalhando com afinco para levar adiante a implementação de todos esses projetos. Então, muito obrigado a todos. Espero que na data de hoje nós consigamos julgar e fazer justiça para mais 6 perseguidos políticos brasileiros. Em especial, na data de hoje, 6 estudantes presos durante o Congresso de Biúna. Muito obrigado. Nós ouviremos o presidente eleito no 30º Congresso da ONU em Biúna. A palavra, Sr. Jean-Marc Van der Waart. Bom, eu vou pedir desculpas por ter atropelado um pouco aqui a mesa para fazer essas observações. Está funcionando isso? E dizer da alegria de estar vendo tantos companheiros e companheiras que eu não vi há muito tempo e outros que eu também não conheço, estou conhecendo agora. Mas eu não podia deixar de dar 2 palavras sobre o passado e uma sobre o presente. Ibiúna, eu acho que foi, para nós, talvez uma demonstração das mais contundentes, das mais significativas da democracia do movimento estudantil. Nós elegemos os 700 e tantos delegados em processos de intensa participação e discussão política, às vezes bastante radicalizada entre correntes muito diferenciadas, mas que praticamente envolveu a totalidade do estudantado naquela época. Foram assembleias, votações, eleições diretas, congressos, foi faculdade por faculdade no país afora, e com repressão. Quer dizer, nós tínhamos o regime controlado. Aquilo era a demonstração prática, concreta da democracia contra a ditadura. Eu acho que foi um espetacular movimento naquele momento. Mais ainda, quando cai o Congresso de Biúna, e eu não vou nem discutir, quer dizer, os erros que eu acho que significaram, nos levaram àquele acontecimento funesto, a repercussão no movimento foi ainda mais espetacular, porque com toda a liderança presa, explodiram manifestações pelo país afora e se gestou, inclusive, uma palavra de ordem que eu acho que marca a história da UNE. Um anônimo colocou essa palavra de ordem, ela se espalhou pelo país como um rastilho de pólvora. A UNE somos nós, nossa força e nossa voz. Aquilo ali era uma demonstração de que não era um movimento que, puxado por liderança, era um movimento de base que se exprimia através dessa liderança. Acho que foi uma lição de democracia fundamental naquele período. Nem importa muito o fato de que disputamos eu e o Dirceu naquela altura, eu ganhei quase que por um nariz, a votação extremamente apertada,
mas foi uma votação democrática com a participação intensa de diferentes correntes. Agora, sobre o presente, eu quero alertar sobre uma coisa que eu acho que está se tornando uma questão chave no tema da anistia. Quer dizer, a Comissão da Anistia, quer dizer, e o processo de resgate dessa história, ele está sendo atacado de uma forma insidiosa, mas constante. Constante está gerando um movimento de tentar tornar ilegítimo esse processo. Quando se começa a citar, quer dizer, as formas de compensação como bolsa ditadura, quer dizer, e a forma irônica, pode entender, mais sarcástica, que está sendo generalizado o uso, isso aí é demonstração de uma direita que não quer se assumir, que não tem coragem de botar a carapuça do que fez ao longo da história, e que busca desmoralizar esses combatentes, nós e outros, muitos, que combatemos nesse período com esse tipo de formulação. E acho que isso infelizmente, tem havido, é a forma que a direita está encontrando de tornar esse processo ilegítimo. Por isso que eu acho que esse processo que está sendo levado pela comissão, de levar o debate, quer dizer, resgatar a memória, quer dizer, confrontar a direita nesse processo, é absolutamente fundamental. E eu quero dar aqui meu apoio integral e estou à disposição para colaborar com a comissão, sempre que isso for necessário e conveniente para vocês. Muito obrigado e bom dia para todos. Ouviremos o secretário adjunto da Cultura do Estado de São Paulo, Sr. Ronaldo Bianchi. Boa tarde a todos. Ministro Tasso Genro, Vanucchi, Paulo Abrão, a Lúcia da ONU, o Jean Marc, aqui da mesa, a todos vocês. Cada um tem um pedaço da história da reconstrução da democracia do país. Quem tem pelo menos 45 anos, um pouquinho mais. O que nos comove foi, quando nós entramos na secretaria, eu e o João, nós fomos procurados pelo grupo de presos políticos do Estado de São Paulo e nos falaram que as celas aqui dessas dependências foram desfiguradas, né? Então, um compromisso que o governo de São Paulo tomou e vai refazê-las e torná-las mais próximas àquela realidade, né? Eu confesso que eu não sabia da profundidade do trabalho do Paulo Abrão e de toda a nossa equipe. Então, é fantástica essa ideia. É uma ideia que nós precisamos realmente cultivar, porque quem viveu a ditadura sabe o que é viver sob uma ditadura, né, onde você não podia expressar qualquer palavra contra o regime, que você já era ou fichado ou ademoestado. E nós sabemos, meu colega Augusto, que está aqui, nós éramos colegas de classe no colegial, nós éramos ademoestados por um professor de história muito chato, né, e que nos ameaçava constantemente em nos delatar aos órgãos repressores, né? E era uma situação realmente constrangedora. Eram meninos, nós éramos 16 anos, 17 anos, e depois, mais tarde, fomos para as universidades, ele para a História, eu para a GV aqui em São Paulo, e da mesma forma lutamos, cada um no seu pedaço, e sofremos cada um o seu pedaço. E vocês, sem dúvida nenhuma, talvez tenham carregado o pior fardo desses momentos todos. Em nome do governo do Estado de São Paulo, é muito honroso tê-los aqui. Em nome do governo de São Paulo, nós nos compromissamos a reformá-lo, esse espaço. E nós devemos pensar em participar do processo do núcleo de documentação que vocês estão trabalhando. Nós temos que fazer isto. O governo do Estado de São Paulo está criando o Museu da História de São Paulo e o Centro de Documentação Política do Estado de São Paulo, nas Casas das Retortas, aqui na unidade, no centro da cidade. É um espaço que poderemos também abrigar mais esse centro de documentação ou outro que nós possamos agilmente fazê-lo. Vocês estão de parabéns, o governo federal está de parabéns com essa atitude e é um resgate à memória e à história. Eu não quero que meus filhos
passem o que nós passamos, e nem futuras gerações, como disse o nosso vice-governador Alberto Gordo. Ditadura jamais. Passaremos a ouvir o ministro de Estado da Justiça, o senhor Tarcio Genro. Vou ser breve, mesmo assim peço para falar sentado, que eu quero consultar rapidamente as anotações que eu fiz aqui. Também porque o Paulo Vanucchi pediu para que eu falasse, também por ele, muito de orgulho, e ele disse que estava muito cansado. Então eu vou aproveitar também esta observação do Paulo. Américo Antônio Flores de Colatti, José Miguel Martins Veloso, Luiz Felipe Raton Mascarenhas, Darcy Gil de Oliveira Bosqueiro e João Mauro Bosqueiro. A doutora Darcy Gil de Oliveira Bosqueiro, ela foi exilada política e não pôde voltar ao Brasil, mesmo com a lei de anistia em 79. Doutora Darcy está aqui? Doutora Darcy. Mesmo depois da lei de anistia, a senhora teve a sua prisão preventiva decretada, não foi isso? Portanto, a senhora é um testemunho vivo da falsidade, do mito e da mentira que a lei da anistia apagou de maneira indistinta e de maneira completa e radical a existência de qualquer delito político. Não era assim que a própria ditadura entendia naquela oportunidade. E isto nos leva para uma reflexão muito importante também a respeito da questão da tortura, o que eu me reportarei rapidamente. Quero saudar o meu querido amigo, companheiro de lutas, Paulo Vanucchi, doutor Paulo Abrão, nosso presidente da comissão, que tem feito um trabalho brilhante, extraordinário, acima de todas as expectativas, na sua condução na Comissão de Anistia e como assessor especial do Ministro da Justiça. Dr. Ronaldo Bianchi, o nosso querido secretário adjunto da Cultura do Estado de São Paulo, prestigiado, a companheira presidenta da UNE, Lúcia Stanf, que prestigia sempre o nosso trabalho, e o Jean-Marc, que foi líder estudantil da minha geração. Eu não estive em Ibiúna porque eu tinha sido preso no congresso anterior. Eu era um adepto da corrente do Jean-Marc, então eu quero declarar isso publicamente, Jean-Marc, que eu nunca tinha te encontrado, né? Então fica aqui o meu registro. E a grande satisfação de tê-lo aqui, não só do ponto de vista pessoal, mas também na representação do Estado brasileiro que nós estamos fazendo neste momento. Hoje, eu também queria fazer uma saudação, que é uma das anotações que eu fiz para não esquecer. Está aqui presente a dona Neuza Ferreira de Souza, que eu queria que ela levantasse para receber o nosso aplauso. É a dona do sítio do Ibiúna. Que apoiou, naquela época, os estudantes, que estavam lá reunidos para lutar pela liberdade contra o regime militar. Depois fui presa com 2 crianças, torturada, com 17 anos. É uma história que está no livro de Zoelir Aventura, na página 258, onde conta meu passado, o que eu passei com 17 anos, com 2 crianças presas, por Cabeira, que na época estava todo esforçado, e eu pedia para ele olhar minhas crianças, e eu também tinha que fazer caminhações. Então foi assim, muito emocionante eu estar aqui agora presente, falar essas pequenas palavras. Mas valeu, viu? Lutei sim, lutei pela liberdade do nosso país. Lutei pelo... Aí eu pensei, eu era muito jovem, falei, não, precisamos lutar sim pela democracia, precisamos sim lutar pela liberdade. Liberdade é uma das palavras mais lindas que eu já ouvi falar aqui em nosso mundo. Liberdade, tem muitas lindas, mas a liberdade é muito linda. Muito obrigada. Obrigado, Ana.
importante esse depoimento porque nós conquistamos, nós, o povo brasileiro, conquistamos as liberdades democráticas de uma maneira tão cabal, tão forte no nosso país, que até tem pessoas até hoje dando entrevistas e escrevendo artigos, dizendo, por exemplo, que tortura é crime político, que foi anistiado, e outros ainda dizendo que não houve tortura, né? E outros chamando a justa retribuição do Estado, aqueles que lutaram com dignidade pela liberdade, este mísero reconhecimento que o Estado faz, chamando de bolsa ditadura. Portanto, dona Neuza, é muito bom ouvir um depoimento como o seu. Ele nos reconforta, nos dá estímulo e nos une na defesa da democracia e do Estado de Direito no nosso país. Esta sessão se realiza também num dia importante, em que é publicada uma sentença, um juiz de primeira instância, que condena um determinado cidadão, não interessa mencionar o seu nome, numa ação declaratória. Uma ação declaratória é uma sentença judicial que declara, na esfera do direito, a existência de um fato e uma relação negativa ou positiva. É importante a gente compreender a extensão dessa sentença. Né? É como se eu entrasse com ação declaratória contra o Paulo Abrão, por exemplo, e dissesse: eu quero uma sentença transitada em julgado que tal dia e tal hora o Paulo Abrão esteve em determinado lugar e conversou com tal pessoa. Quando essa sentença transitar em julgado, eu posso usar este fato como um fato verdadeiro para qualquer outro processo, para qualquer outra declaração, para qualquer outro objetivo que aquilo está cristalizado no mundo jurídico como verdadeiro. Esta ação declaratória, se ela transitar em julgado no dia que nós esperamos, ela vai colocar, Franklin Martins, seja bem-vindo, ela vai levar para o mundo jurídico, vai assentar no mundo jurídico o fato de que aquelas pessoas que entraram com uma petição na justiça, que fundamentaram o seu pedido, que apresentaram provas, elas foram torturadas pelo Estado brasileiro, através de uma pessoa. E aquilo fica configurado, então, quando transitar em julgado, como um fato incontornável para qualquer outra questão que derive da existência do reconhecimento deste fato, se ele houve ou não houve. É uma sentença muito importante, porque ela traz duas consequências. A primeira consequência é que esta ação ela foi ajuizada para a responsabilização financeira de uma determinada pessoa em função do dever que o Estado tem de indenizar os anistiados. E essa indenização poder ser ficticiamente, é óbvio, cobrada daquela pessoa que cometeu a tortura em nome do Estado. Porque agiu aquela pessoa além do mandato do próprio Estado. Por que além do mandato do próprio Estado? Porque não havia nenhuma lei, nenhum regulamento, nenhuma ordem, nenhum dispositivo constitucional que permitisse a tortura. Portanto, a tortura é uma opção, sim, política de um regime, mas é também a determinação sórdida de um indivíduo cumprindo o mandato que o Estado lhe dá. Esta sentença é uma sentença histórica e ela hoje coincide com esta nossa reunião. Nós temos que torcer e acompanhar e debater e promover debates para que uma sentença como essa, quando for julgada em instância superior, ela seja mantida. Porque isto é a dignidade do tribunal. Isto é a dignidade da justiça. Isso é a sinalização da superioridade do Estado democrático de direito, reconhecendo as suas mazelas, reconhecendo os seus erros e sedimentando na memória popular, na doutrina jurídica, na decisão dos tribunais, elementos de base, alicerces para a construção de um Estado de direito democrático que mereça verdadeiramente esse nome, como é este Estado que nós estamos construindo. De maneira que eu quero agradecer profundamente a participação de vocês nesse ato, agradecer a todos aqueles anistiados que vêm buscar os seus direitos e dizer que nós estamos fazendo uma reversão na cultura jurídica e política do país com essa discussão.
Tortura não é crime político, jamais vai poder ser anistiado, e o que deriva disso vai ser decidido pelo Poder Judiciário. Nós temos que integrar no patrimônio jurídico do país e no senso comum esta questão. Recentemente eu li um artigo publicado no Jornal Nacional onde um jurista defendia que sim, que a tortura é crime político, que a tortura pode ser anistiada porque é crime político. Na base dessa concepção, tem uma concepção fascista e totalitária da política. Ou seja, de que o Estado pode tolerar um tal desvio de conduta criminoso que o Estado seja equiparado aos piores criminosos que a humanidade criou. É muito importante que isso fique claro no debate político, porque isso faz parte desta construção que todos nós estamos empenhados. Nós, de todos os partidos democráticos do país, não é nós do governo, não é nós do partido A, B ou C ou D, de todos aqueles que compartilham da vida democrática, independentemente das suas posições ideológicas e programáticas, mas que têm um compromisso com a Constituição, com a verdade e com a justiça. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Vamos ao nosso grande trabalho. Queria saudar o meu querido amigo e grande brasileiro, o ministro Franklin Martins, e quero que ele faça o encerramento dessa cerimônia inicial. Sobrou para mim aqui, né? Chegando no meio. Bom, primeiro eu queria pedir desculpa pelo meu atraso, foi sem querer, mas cheguei atrasado, bastante atrasado. E eu vou ser muito breve, até porque estou desembarcando aqui, não sei o que os outros já disseram. Mas eu queria dizer que eu tenho muito orgulho de, junto com muitos de vocês aqui, de ter lutado naquele período difícil. E eu acho engraçado que muitas vezes vem pessoas me perguntar: vocês não acham que erraram aqui, que erraram ali? Sem dúvida nós erramos. Como erramos? Como erramos? Mas como acertamos? Porque nós estivemos sempre do lado certo. Eu acho que se tem uma coisa que a geração de 68 deu, um legado para as futuras gerações e deu para o país, é de que, às vezes, há circunstâncias onde o que importa é lutar. Vencer não é necessariamente mais importante. E nós tivemos derrotas terríveis. Cada um de nós carrega as marcas das derrotas, mas, acima de tudo, acho que cada um de nós que está aqui carrega o fato de que sabe que se nós vivemos numa democracia hoje em dia, se nós temos eleições, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, combate à discriminação, aos preconceitos, se o sentimento democrático é muito mais forte hoje em dia no Brasil do que era antes, seja na direita, seja na esquerda, é porque nós lutamos pela democracia e nós vencemos, muitas vezes, muitos de nós, porque sofreram muito, nós sofremos muito, às vezes se esquece que nós vencemos. Nós vencemos a luta pela democracia e nós deixamos isso para o país. Mas mesmo que não tivéssemos vencido, nós teríamos lutado do lado certo. E isso é que vale a pena. Alguém perguntou a quem resistiu ao nazismo, na resistência na França, se aquela luta ia ser vencedora, se aquilo ali ia ser o melhor, se aquilo acumulava mais força. Não, o importante é que lutaram. A Esparta foi derrotado. O importante é que ele lutou. E eu acho que quando a gente luta as lutas que não necessariamente nós vamos vencer, nós semeamos algo muito importante na sociedade, que é de que nós não nos conformamos. Os homens e mulheres não devem se conformar com a opressão, mesmo quando ela parece imbatível. Eu acho que foi esse exemplo que nós demos, foi essa luta que nós semeamos, e eu acho que um pouco do Brasil ele é melhor hoje por causa disso. Obrigado.